que motiva o trabalho nosso hoje de buscar a desafricanização. Ou seja, aquilo que eles fizeram lá atrás, em 1957, trazendo uma abelha para melhorar a produtividade, para melhorar a produção do mel, do própolis, de todos os subprodutos, nós estamos fazendo hoje o inverso. Hoje nós estamos trazendo as europeias e com o intuito de fazer o quê? A mesma coisa que tentaram fazer lá atrás. Só que nós vamos andando um pouquinho na contramão, porque existem os órgãos que até uns 5, 6 anos atrás é como se tivesse assim, uma energia que quisesse travar esse trabalho. Muitos eram perseguidos. Hoje a importação já é um pouco mais fácil. Hoje a gente já importa sêmen, né, para poder fazer a inseminação instrumental das rainhas. E tendo essa seleção, esse melhoramento, a gente consegue aumentar a produtividade. E o sítio São Camilo tem duas histórias, uma antes do EM e uma depois de conhecer a tecnologia EM. E quando a gente fala, né, de duas histórias, são duas histórias mesmo, porque tudo que a gente faz na apicultura, hoje, principalmente na questão de trazer a desafricanização, um dos pontos mais fortes que a gente bate é a questão da varroa, bem falado aqui, né, os sugadores, os carrapatos, os sanguessugas e tudo mais. Então, na abelha, a gente também tem esse problema grave, que é a varroa. E uma das proibições de trazer as abelhas europeias aqui para o Brasil é essa questão de trazer a varroa. E nós percebemos o seguinte, que não há meios de combater isso quando já o problema está instalado. Então, o que nós estamos fazendo? Hoje nós trabalhamos com a prevenção. E a nossa visão, a visão do sítio São Camilo, ela está intimamente ligada também com o conceito do EM. Né? Hoje a nossa visão é promover a atividade apícola com seleção de rainhas, melhoramento genético, propiciando renda e lucratividade associada à conservação ambiental e inclusão social. Então, dentro desse segmento de tratamento com o EM, com a tecnologia EM, nós buscamos, primeiramente, uma prevenção de colmeias, dos lugares que nós guardamos os utensílios, os quadros, as ferramentas, os acessórios, e dentro do nosso manejo, que é importantíssimo dentro da agricultura, como qualquer outra criação de animais. Acabamos aí de ter as informações da doutora Maria. Não é diferente com a abelha. A abelha também é um animal. E diferente do que as pessoas, do que nós vemos hoje acontecendo aí na prática, hoje 90% dos apiários que nós visitamos tem muitos problemas, principalmente sanidade. E aí a gente começa a levar a questão do tratamento, da prevenção, voltada aí para o nosso trabalho e o nosso resultado. E por que as abelhas? Né? As abelhas são responsáveis por praticamente mais de 70% polinização dos alimentos, dos cereais, dos grãos. Inclusive hoje nós estamos buscando aí pesquisas voltadas para a polinização da soja. Então, logo aí em junho vamos ter alguns resultados, vão ser apresentados alguns resultados dentro de uma pesquisa científica. E aí acredito que depois vocês podem estar aí nos seguindo e esses resultados nós vamos estar apresentando, porque ainda não estão prontos. E desenvolver trabalho com abelhas, diferentemente de outros animais, na minha opinião, traz um diferencial. Porque hoje eu tenho, depois de ter ouvido aqui as palestras de ontem e as palestras de hoje, eu penso que nós somos agraciados. Os tanques, né, que o pessoal fazem as pulverizações aí,
tratores e tudo mais, hoje nós utilizamos os espirrinhos, os pulverizadores de 500 ml. Nós levamos a campo. Vários, né? Porque podem ser que alguns podem dar alguns problemas, mas a gente tem aí esse fator aí, facilidade um pouco aí no trabalho, né? Então nós não usamos assim materiais pesados, então isso facilita muito e é hoje um grande segmento voltado para as mulheres, né? A apicultura aí está sendo desenvolvida e nós estamos chamando as mulheres para estar desenvolvendo a apicultura. Lá em Juquitiba, na cidade onde nós residimos, nós temos um projeto chamado Alecrim do Campo. E através do Alecrim do Campo, as abelhas coletam as resinas, né? E que é o que dá o própolis verde. E hoje é muito conhecido na região de Minas, mais na região de Minas. Mas nós fizemos um plantio lá de 5.000 pés de alecrim de campo, utilizando nesse solo que vocês estão vendo aí, ó. Esse solo estava totalmente degradado. Nós fizemos um preparo lá, utilizando a tecnologia EM, tanto as aplicações que foram recomendadas anuais e o tratamento também dos alecrins do campo também foram realizados com os biofertilizantes para darem aí o resultado de crescimento do nosso trabalho. Veja o solo. Esse acompanhamento do trabalho do projeto Alecrim do Campo, nós fizemos uma seleção de abelhas que são propensas a colher própolis. Então, essa seleção foi de suma importância para a gente poder apresentar alguns resultados hoje que favorecem a produção do própolis, né? Que hoje é algo que é tido como esmeralda, vale muito mais que o próprio mel, que é super conhecido. E dentro dessa produção de própolis, hoje nós temos inclusive já laboratórios que buscam o nosso produto justamente por conta de entender que nós tivemos uma responsabilidade desde o plantio do alecrim do campo, bem como todo o manejo e utilizando todos os protocolos necessários para se ter uma planta sadia. Tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui é uma abelhinha coletando ali o própolis, a resina, né? Essa aqui é uma planta do alecrim do campo. Vamos ver aqui. Olha lá. Essa já é uma mestiça europeia. Esse alecrim do campo está com 10 meses já de idade e ele já está florindo. E isso, com toda certeza, esse resultado aí a gente leva que é resultado por conta da tecnologia EM. A coloração, vocês percebam que está super verdinha ali, ó. Os brotinhos estão super inteiros. E a abelha vai colocando ali, vai coletando a resina ali a patinha dela está verdinha. Olha só. E nesse sentido, a gente vai se animando, porque dificilmente a gente consegue fazer com que as coisas aconteçam da forma que a gente quer, porque a gente depende de vários fatores. A gente depende de fator clima, a gente depende de fator economia, a gente depende de fator financeiro às vezes, né? Porque é um material caro. A apicultura é bem complexo falar, mas existem poucos fornecedores de materiais, mas a gente vai aí crescendo, aprendendo todo dia um pouquinho mais, e graças a esses insetos pequenininhos aí, a gente vai tendo um resultado positivo e chegando àquilo que a gente está desejando. Aí já é a propriedade que vocês viram anteriormente, ó, aquele solo que estava todo degradado lá, ele já está todo coberto, ó, e a gente entende que
esse trabalho de regeneração do solo, de tratamento, sempre vai ser necessário, não tem como fugir disso, e a gente acredita que só conseguimos chegar a esse resultado por conta de esforços e de tecnologia. Não dá para fugir da tecnologia. Aqui nós estamos desenvolvendo um trabalho de projetos, de entregas de projeto, sempre durante o dia, trabalhar com apicultura. A gente tem que trabalhar durante o dia. A apicultura racional geralmente é feita no meio das matas, né? Então, vocês percebam que aqui nós estamos, eu costumo dizer que esse local aqui é Nárnia. A gente chega lá, entra numa estradinha e vai chegando no meio do nada. Olha só. Aqui nós estamos entregando um projeto através de seleção de rainhas, ó. Olha lá, a rainha marcadinha, ó. Essa é uma italiana. Geralmente eu não vou conseguir passar para vocês aqui gráficos, resultados. Por quê? Primeiro que nós estamos iniciando esse trabalho com seleção de rainhas e melhoramento genético, tá? Então, hoje nós estamos numa rede de 33 pessoas fazendo esse trabalho aos poucos, porque não dá para atender todo mundo de uma vez só. Essa é uma outra rainha. Essa já é uma book fashion. Ela já é um pouquinho mais escura, o abdômen. Olha lá o nosso instrumento de trabalho, nosso tanque é o pulverizador de 500 ml. Sempre materiais novos, cera nova. E aí entra mais uma italiana. A coloração das abelhas, vocês percebam que está bem bonita. Elas são saudáveis e a gente percebe que a evolução também. A gente percebe que a evolução do desenvolvimento delas enquanto colônias, nossa, é fantástico. É surpreendente como elas se desenvolvem, elas ficam mais ativas, a gente percebe que elas começam a trabalhar mais cedo, né? E dentro das colônias, a gente também percebe uma diferença muito grande em relação à limpeza, né? As abelhas precisam de 3 características: produtividade, higiene de comportamento de higiene e também mansidão. E é isso que a gente busca no nosso trabalho. Hoje a gente desenvolve trabalho dentro da apicultura racional, levando essas 3 características fundamentais, buscando sempre o bem-estar animal e fazendo com que o resultado apareça novamente. Aqui nós temos o coletor de própolis inteligente, né? Esse é o própolis verde, que a gente coloca lá, que foi retirado daquele espaço lá do projeto Alecrim do Campo. Hoje, uma colônia, ela produz em média de 400 a 500 gramas de própolis a cada 7 dias. Então, a gente tem uma produtividade aí, ainda não consegui fechar o período, mas a gente vai conseguir lançar isso aí já no próximo ano. Tá? Olha lá. Bom, aqui a gente tem o produto EM para abelhas. E aí é onde a gente faz a gente segue esse protocolo. A gente utiliza o produto EM na alimentação 1 ml por litro, né? Geralmente na alimentação energética das abelhas. E no inverno a gente coloca 2 ml por litro. Tá? Sempre utilizando com um protocolo. A gente tem em mente que todo o trabalho que a gente faz só vai realizar benefícios, e dentro de dentro dos aspectos negativos que a gente encontra, umidade nas matas, as colmeias que estão às vezes em estados deploráveis, nós temos conseguido atingir um resultado muito positivo
com a tecnologia em termos de prevenção, tá? Prevenindo para depois não precisar correr com o tratamento aí, porque depois que se alastra, quando a varroa ataca, eu acredito que não deve ser diferente, se a doutora depois puder até tirar essa dúvida, a varroa ela deve também fazer com os outros carrapatos, né? O ciclo reprodutivo delas é muito rápido, e aí não dá para controlar. A prevenção, nós falamos, a alimentação, e com todo esse processo de manejo e a utilização dessa tecnologia, a gente consegue multiplicar os enxames mais rápido. E isso vai gerar lá na frente uma renda maior e também uma satisfação, né? Porque o que a gente busca sempre é o resultado e não tem como fugir dele. Aqui a gente tem uma colônia aí já em processo já bem evoluído. A gente passa M nelas também. Esse M você prepara com mel ou com açúcar? Aqui vai ter uma apresentação um pouquinho da nossa propriedade lá, um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve. Dentre as atividades que a gente desenvolve, fica fácil a gente estar visualizando, não tem como só fazer uma coisa, né? As propriedades pequenas, né, as pequenas propriedades, não dá para carregar uns ovos só em uma cesta. Então, lembrando aí a fala do nosso amigo Rio, né, que fez a apresentação ontem, como cientista da natureza, nós, através dessa tecnologia, por isso que eu falo que nós temos dois momentos, duas histórias, a gente acaba atingindo criadores de gado, pastos, e aí fica muito gostoso, porque a gente começa a trocar informações, a trocar conhecimentos, e a gente entende que todo esse processo é um processo não só na parte de desenvolvimento financeiro, econômico, mas é um desenvolvimento pessoal, vai servir para a vida, né? Todos os trabalhos, todos os desenvolvimentos aí em relação à agricultura, à pecuária, não é diferente. Então, fica aqui uma dica, um apelo ao pessoal que nos está acompanhando aí, que sempre tem esse pensamento em fazer com que o melhor aconteça para a sua atividade, para o desenvolvimento do seu trabalho. Buscar tecnologia hoje não precisa gastar muito, né? Pelo contrário, hoje nós temos aí a tecnologia como um custo-benefício fantástico, onde nós trabalhamos e chegamos aos resultados, não tem como ser diferente. Então, essas informações, quanto mais gente puder conhecer, quanto mais gente puder fazer o uso e utilizar esse produto, essa tecnologia, com toda certeza vai fazer muita diferença. E esse é o nosso trabalho, esse é a nossa missão. E aí, eu finalizo aqui a minha apresentação com essa imagem. E eu acredito que tudo que a gente faz, geralmente, faz com que outras pessoas talvez cresçam até mais do que a gente, mas o resultado é sempre satisfatório
E a gente também fica muito alegre em poder estar colaborando e estar difundindo essa informação, esse assunto. Muito obrigada. Eu vou ficar nessa posição aqui, que é mais confortável para as câmeras, ok? Alô? Assim que vocês tiverem alguma dúvida, eu vou até vocês, levo o microfone, vocês façam a pergunta e eles trocam o microfone aqui, tudo bem? Bom, pessoal, desculpa aí pela mudança do itinerário, mas como todos tiveram de acordos e como todos aceitaram que eu ganhei a sexta, vamos seguir a conversa. É muito difícil falar depois de tanta informação, né, de tanta riqueza de detalhes e de coisa, mas eu queria chamar a atenção só para um aspecto, né, que se vocês perceberem, ou se vocês perceberam, foi comum entre todos eles, né? O antes e o depois do M, né? Isso é algo bem remarkable. Como é isso? Eu não sei como é que traduz isso. Hã? Memorável. Memorável, graças, né? É muito memorável essa questão, né? E isso é muito forte porque esse antes e o depois do EM, né, é no mundo inteiro. Né, do pessoal que usa no Japão, do pessoal que usa na Europa, do pessoal que usa nos Estados Unidos, deles ali, né, levantou um paraguaio lá e diz o antes e depois, né, e para mim é um privilégio, né, quando eu venho participar de um evento desse e isso acontece, né, esse antes e depois surge naturalmente das pessoas, né, e a doutora, né, Sintra falou justamente isso, né, que independente do lado científico da coisa, né, é muito importante o lado empírico, né, e esses testemunhos, né, essas testemunhas desses resultados, né, e aí às vezes até a gente emociona no seguinte aspecto, quando o Bergamo apresentou aquela foto daquele produtor do antes e do depois, né, ou seja, você viu que ele começou com o galpão, hoje você imagina o quanto ele deve se sentir orgulhoso daquela propriedade dele, não é isso, Bergamo? Né? E o resultado do IEM, para nós que trabalhamos com IEM, vem disso, porque quando eu estive lá, não é na condição de eu estar lá, porque ele nem sabia quem eu era, mas sabia que eu trabalhava com o IEM e ele falou, não, você é bem-vindo na minha casa quando você quiser e eu vou fazer um churrasco para você aqui no meu quiosque. E, né? Não, ele ficou pronto, eu vi que o quiosque está pronto, eu tenho que voltar a cobrar. Né? Pode voltar. Está na hora de voltar. Piscina aquecida, tá uma beleza, né? Lá. Então eu acho que isso é intrínseco para todos nós que trabalhamos com EM, né, de você ser bem recebido numa propriedade, de porteiras abertas e tomar um café na cozinha. Né? Essa é uma coisa que muito poucas atividades no mundo proporcionam a gente. Né? E esse antes e o depois é memorável para todos nós. Então eu gostaria que vocês levassem isso com vocês, né, nesse sentido, né, independente do que se são resultados científicos, empíricos, qualquer que sejam eles, existem o antes e o depois do IEM, certo? E isso não é só os resultados a campo e resultados técnicos, o antes e o depois do IEM também acontece com a gente. Né? Existe o antes e o depois do CID, antes do IEM, e o CID depois do IEM, como eu acredito de todos eles aqui. Não é isso, doutor Rogério? Né? Então, guardem isso, o antes e o depois é importante para nós. E eu gostaria de começar a mesa redonda fazendo uma pergunta para a doutora Shirley, porque o kombucha que vocês estão consumindo é fabricado com o mel da Shirley, né? E o produto é memorável, vocês já sabem disso. Eu queria perguntar para você por que alecrim do campo, né? Eu fiquei curioso agora. Bom, o alecrim do campo é a planta, o cultivar que propicia a abelha a coletar o própolis verde. E é uma planta completa. Ela fornece para a abelha o pólen,
além do própolis, que é a resina, e o néctar. Então, o mel também do Alecrim do Campo é um mel especial. E nós vamos tê-lo, acho que daqui mais um ano. Na próxima florada já devemos tê-lo. Porque nós estamos com esse projeto lá há 2 anos. Nós implantamos esse projeto há 2 anos. Então, o Alecrim do Campo, o cultivar para ficar maduro, para ele chegar na idade madura, ele leva 1 ano e meio. Então, nós estamos coletando próprio já. Agora, o mel vai ser para o próximo ano. Respondido? Fernando, eu gostaria de você... Eu vou aproveitar aqui a oportunidade já, eu quero ratificar aquilo que o Cid acabou de colocar. Eu sou a prova viva do antes e depois do ele. Eu estou literalmente apaixonado pela tecnologia. A minha família literalmente mergulhou de cabeça nisso e a gente está muito feliz com tudo que está acontecendo e com o que pode ainda acontecer. Né? Eu trouxe aqui para dar um testemunho para todos nós aqui, o Daniel Rael. Ele é um responsável de uma das principais granjas aqui de São Paulo, é um parceiraço, né? Eu até brinco, para mim ele é o meu melhor vendedor, né? Qualquer um que fala com ele, não é comigo, é com ele. Ele vai falar um pouquinho do projeto que a gente vem desenvolvendo com ele lá na granja há mais de 1 ano e meio quase, né, Daniel? Então, por favor, contigo. Boa tarde a todos. Realmente não tem muito mais o que falar do que já foi dito aqui. O que eu posso falar mais é comprovar que realmente aconteceu. Eu fiquei sabendo do produto dele através de um nutricionista nosso que ficou sabendo de outra pessoa que usava esse produto para controle de moscas, mas a granja dele não tinha cheiro. E aí a gente estava tendo um problema com a CETESB. Eu liguei para o Fernando, fiquei sabendo que ele era o revendedor da área. E aí eu falei, Fernando, precisava disso para tirar cheiro, tudo. E a gente começou a utilização e realmente sanou o problema. O EM, ele tirou todo o cheiro da granja que tinha ao redor, parou as reclamações e o nosso processo da CETESB até mês passado foi encerrado, porque não tinha mais que ir para frente. E graças a Deus. Então, todo quem é produtor aqui ou quem tem contato com o produtor sabe que a CETESB é osso duro de roer mesmo, eles não abrem as pernas, não tem jeito. E o processo foi encerrado, então não tem mais o que falar. Então, ajudou muito. Além disso, a gente está usando o EM em outras áreas da granja, como no tratamento de dejetos mesmo, que ajuda muito também a conter o odor quando a gente faz a fertilização. Temos nossos problemas internos lá, mas sempre que a gente utiliza o produto, o cheiro acaba. A gente cria um problema, o cheiro volta. E aí, mas a gente, então, o EM realmente ele cumpre o que ele se propõe. E eu sempre cobro para o Fernando, eu acho que a gente consegue tirar mais do EM, coisas que hoje a gente não mede na granja, mas que a gente consegue tirar mais, melhorar a conversão alimentar em cima do EM, melhorar a mortalidade, diminuir o uso de antibiótico. Isso a gente vê que acontece empiricamente, mas a gente não tem a comprovação científica, né? A gente não tem um comparativo de um barracão bom, um barracão sem. Enfim, essa falta, por parte do produtor mesmo, falta a gente explorar mais o produto. Então eu acho que o whey tem mais a fornecer do que só não, né? Isso resolveu a minha granja, né? Senão a gente ia fechar. Do que controlar o odor, controlar a mosca, enfim, essa parte de dejetos a gente sabe que funciona muito, muito bem lá. Então, mas eu acredito que por mexer na microbiota do animal, acho que a gente consegue avançar em outra área ali que também eu acho que vai ser muito legal. O frango, o porco, ele precisa, a gente trabalha com décimos de conversão alimentar, então qualquer coisa que a gente ganha, o Fernando já falou, é muita coisa. Se a gente ganhar 0,1% de conversão alimentar ali, é a diferença entre valer a pena e não valer. Então, eu acho que é isso. Quando você fala apicultura racional, o que significa apicultura racional?
Apicultura racional significa você manejar, você criar a abelha ali, porque nós temos abelhas na natureza, né, em troncos de árvores, nós temos abelhas em fogos de casa, né, fazemos trabalho de resgates assim, em lugares, em cupins, em piseiros. E a apicultura racional está direcionada a isso, a criar racionalmente o animal. Vamos imaginar que, por exemplo, criação de rãs, por exemplo. Existe a criação de rãs em lagos, existe a criação de rãs dentro de estufas de baias. Então, por exemplo, a criação de apicultura racional é dentro de colmeias. Então, elas são padronizadas. Tá? Então, o tamanho, por exemplo, hoje eu utilizo a colmeia Lambistote, que é internacionalmente reconhecida, mas eu utilizo as colmeias Schirmer, que, ao meu ver, na criação de rainhas é a excelência, porque o que comanda dentro de uma apicultura racional é a alimentação e temperatura. Então, são padronizados, é o sistema padronizado. Boa tarde. Aqui eu quero perguntar para o Fernando e para o Daniel, qual foi o protocolo, o manejo que está sendo utilizado lá na granja de vocês? A questão de dosagem, se é uma dosagem contínua início ao fim do processo, tem variação de dosagens, de protocolo, aplicação, como está sendo o manejo ali nas granjas? O protocolo que o Fernando me passou, que está escrito no rótulo, a gente faz a diluição de 200 litros de EN para cada 2 litros de água. O meu uso semanal é de 1.800 litros de diluído, né, de produto diluído, não só de EN, né, seriam 200 litros de EN, mais ou menos, né. E desse produto diluído a gente coloca diretamente na ração de 3 a 4 litros. Quando a CETESB vinha visitando a granja, a gente colocava 4 litros. Eu não coloco mais, porque senão eu não tenho armazenagem para colocar mais, eu não tenho mais caixa para colocar, senão eu colocava mais. Eu colocava 5 litros, eu queria colocar 5 litros, mas eu não consigo. Aí eu uso agora eu estou usando 4 litros do produto por tonelada de ração. E eu uso em todas as minhas rações. A gente tem 17 tipos de ração e mais 3 aditivos, mais 3 rações aditivas, né? São rações suplementares. A gente dá para as marrãs, para os leitões mamando, enfim, a gente também coloca nelas. Então qualquer ração que passa no meu misturador entra o EN. Então, e já no protocolo da questão da efluente, aí eu acho que o biodigestor, a gente está dosando 1 para 10, eu não lembro exatamente o volume daquele biodigestor, né? A gente tem que tomar cuidado para não prejudicar a formação dos gases lá dentro, que são importantes. E a gente também dilui na entrada da lagoa de fertilização. E a gente está tentando fazer alguns ajustes nas lavouras, não com outra lagoa agora sendo disponibilizada para o tratamento do efluente, então a gente deve ajustar algumas coisas nessas próximas semanas aí. Mas a gente tem como referência o protocolo base da agricultura que a gente revisou, eu fiz esse trabalho junto com o CID. Ali tem uma belíssima referência de qualquer tipo de ajuste para o uso em campo. Buenas tardes. Mi pregunta va para el señor Roberto. No sé si aquí en Brasil también lo utilizan, pero es una pregunta que viene de Paraguay. No tenemos mucha experiencia en uso de M para producción avícola aún, pero esta pregunta que me hicieron es: ¿podemos reemplazar el nombre comercial del producto es Promotor L, que es creo que un complejo de vitamina? ¿Podemos reemplazar el uso del Promotor L con EM? No sé si tendrá alguna experiencia al respecto. Um promotor de crescimento, é isso?
Bom, quando nós estamos para entrar na ração, que eu falei, nessa questão da ração, nós estamos fazendo um balanceamento dela. Então, a gente está mexendo na fonte de aminoácido, na realidade, porque para a gente poder entrar com probiótico. Então, o que está sendo elaborado é justamente em cima só dos aminoácidos. Eu não posso falar desse produto que você está me falando, que é um acelerador de crescimento, é isso? Quer dizer, possivelmente vai poder, só que a gente deve fazer realmente primeiro os testes para a gente ter certeza, entendeu? Agora, dentro da cadeia alimentar, eu acredito que quando você coloca o probiótico, ele vai suprir isso aí também, ele faz parte dele. Então, eu acredito que pode dar certo, mas nós aqui no Brasil não temos essa experiência. Tá? Posso fazer uma colocação? Olha só, esse promotor L, equilíbrio, geralmente o pessoal costuma utilizar, apicultores costumam utilizá-lo para aumentar a produtividade, acelerar a produtividade na apicultura. Eu sou totalmente contra, porque mesmo quando não conhecia o EM, eu não utilizava o EM na alimentação, nas colônias, eu já não era muito fã. Por quê? Primeiro que vai trabalhar um pouquinho, vai mexer muito forte no metabolismo, pelo menos nos insetos, tá? Foi o que eu estudei. E eu acredito que se não fizer uma dosagem correta, pode prejudicar também o animal, pode vir a prejudicar a saúde do animal. Talvez a doutora pode falar alguma coisa sobre? Normalmente os excessos, quando administrados, não causam problema, mas a falta sim, né? Porque o excesso desses metabólicos é monogástrico, que ela perguntou, né? Monogástrico, ele vai acabar expulsando, vamos dizer assim, não me serve, tudo bem, né? Eu vou perder dinheiro, vamos pensar assim, né? Mas quando a gente fala daí da falta, daí você tem um problema. Então eu também concordo ali com o doutor que eu não faria essa troca, né? E sim eu acabaria colocando, adicionando o IM, né? Mas com uma certa cautela. E também não gosto de utilizar isso na produção de ruminantes, que é onde eu tenho mais experiência. ¿Respondió? Bien. Quiero preguntar al señor Roberto, de acuerdo al protocolo que usted viene trabajando con la empresa de aves, ¿a partir de qué día empieza, cuando las aves están pequeñas, a partir de qué día empieza a darle el EM? ¿O el EM va en el agua o en el alimento? A partir de que dia? No começo, como a gente está, quando você começa um trabalho, a gente sempre tenta prevenir e precaver. Por exemplo, aquilo que a gente não sabe, nós temos que ir aos poucos. Então nós começamos a partir de 7 dias, uma semana. Hoje nós estamos a partir do alojamento. Entrou, já tá tomando água com EM. E esse negócio de tomar água com EM, logo no início, diminuiu a enterite. Ele não está tendo diarreia. Quer dizer, essa diarreia inicial normalmente vem através da ração. Quer dizer, então isso entra realmente no começo da vida dos pintailhos, né? E com o EM nós eliminamos isso aí, uma boa parte. Tanto que a mortandade inicial nossa caiu assim assustadoramente. Então o resultado é a partir já do primeiro dia. Internou, já está bebendo água. Ok? Sí, para el señor Roberto, la dosis, el uso en aves. A dose? Sí, porque tenemos problemas en la obstrucción de los nipples. Ah, sim. A dose que a gente trabalha é 2 litros para cada... Bom, 1 litro para cada 5.000 aves. 1 litro ativado para cada 5.000 aves.
Então aí você faz pelo lote. Quer dizer, se é 1 litro para 5.000 aves, eu normalmente trabalho com uma caixa de 1.000 litros de água potável, sem cloro, lógico, por aquele período de 12 horas. Durante 12 horas, é isso aí que eles vão beber. Deu as 12 horas, entra com a parte do cloro. A parte do cloro nós ainda não conseguimos eliminar ela, porque é uma necessidade e é também uma legislação que existe. Então é meio que obrigatório isso aí. Agora ele falou do entupimento. O problema de entupimento que a Paula está citando, normalmente é porque quando nós colocamos o EM na água, na caixa de água principalmente, normalmente a pessoa fala que a caixa está limpa. E pode até a caixa estar limpa. Mas dentro das tubulações nós temos problemas com algas. Isso é normal. Então o que a gente fez a partir do momento que nós tivemos os primeiros problemas? Apesar que meu primeiro problema não foi nas aves, foi no suíno. Quando nós colocamos na caixa, entupiu tudo para frente. O produtor me ligou e falou: nossa, você arrebentou com minha encanação aqui. Aí nós abrimos o final de linha e começou a sair aquelas crostas lá. Bom, o que nós fizemos para resolver isso? Colocamos um jato de ar dentro, lá por onde entrava a água, e colocamos o M com mais força ainda. Nós limpamos o sistema em 2 dias. Quer dizer, lá na época foi suíno, então foi mais problemático. Agora na ave é mais fácil, quando você já pega desde o começo. Porque toda tubulação parada, onde tem água parada, nós vamos ter incrustamento. Esse incrustamento é da natureza. Até o cloro forma alguns cristais lá dentro. Então isso é normal. Então tem que fazer a limpeza. Não tem jeito. Boa tarde. Gostaria de fazer, na verdade, não era uma pergunta para a doutora Maria, mas um cumprimento, que a gente acompanhou, né, os trabalhos, né, doutora? E gostaria que pudesse fazer aquele comentário das carcaças do frigorífico, as cores, apesar de não ser avaliado, mas o susto que deu lá na bata, por favor. Bom, é verdade. Nós tivemos, então, como eram animais de corte, né, então os cordeiros eram encaminhados para abate, então foi bem importante essa colocação até do rio, porque a coloração da carcaça ficou muito diferente, né, então parecia, estavam brincando ali atrás comigo, me incomodando, parecia maquiagem, né, e literalmente, porque ficou bem vermelhinho, né, então a gente via nitidamente os animais que tinham sido administrados o EM na ração e o que tinha colocado 3 vezes mais, né, o que é recomendado dentro do concentrado, a gente viu uma coloração bem mais rosa, né, então isso se explica também por conta da disponibilidade dos aminoácidos, a metahemoglobina da carne, então existem também muita literatura que disponibiliza tanto o EM, esses micro-organismos que nós trabalhamos, e alguns outros, né, probióticos que eles fazem infecção experimental. Então, do EM foi nítido, né? A gente foi em frigorífico, a gente acompanhou o abate, e daí, no momento que a gente foi avaliar as carcaças, nós vimos realmente essa diferenciação. Uma pergunta ao Dr. Bergamo. Existe um período, um tempo hábil para deixar o EM descansando na tubulação para que não haja esse entupimento de nível? Sim, sim. Sempre que for fazer a limpeza, quando a gente começa, eu carrego a linha toda, né, por um determinado período, você vai até o final de linha para ver se já está chegando lá, fechamos ele e deixamos ele dormir lá dentro, 24 horas. No outro dia, você pode jogar água limpa, não tem problema nenhum. Você soca a água limpa, se tiver pressão, melhor ainda, e pode abrir porque vai sair tudo.
Aí sai um monte de coisa lá na frente. Só um comentário a respeito da limpeza de mangueira, que o seu Berto falou ali. A gente vem fazendo trabalhos de limpeza de irrigação com ele. Então, com animais é um pouco mais difícil, porque você priva o animal da água, né? Então, no campo acaba ficando mais fácil. A gente tem um protocolo, a gente criou uma planilha para fazer os cálculos da dosagem que você precisa, e é injetado, pressurizado, né? Você injeta e deixa o sistema descansar 48 horas, e depois injeta normal e abre as pontas das mangueiras. E aí, assim, a gente conseguiu recuperar áreas que o produtor já ia trocar a irrigação. Que aí nada químico que tem conhecido no mercado estava dando jeito, nem cloro, nem outros ácidos que tem aí que o pessoal vem usando. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para Tiro sobre as abelhas. Além do mel, vocês têm trabalho comercial de polinização ou é só voltado para o mel? Talvez vamos começar, né, Álvaro? Nós estamos conversando aí já com alguns produtores. Hoje, como eu falei, nós estamos iniciando esses trabalhos, porque assim, a apicultura surgiu lá para nós com a intuição e com o propósito de polinizar amoras. Uma das nossas atividades da propriedade Sítio São Camilo é o cultivo da amora preta, a blackberry. E aí, por ser um cultivar perene, né, eu sempre pesquisando ali formas de melhorar o produto, a fruta, né, e cheguei nas abelhas, cheguei na polinização. Foi por isso que eu comecei a trabalhar com abelhas. No entanto, no primeiro momento a gente acabou desistindo aí umas 3 vezes. Foram 3 desistências. Até as pesquisas continuarem, né? Porque a pesquisa faz parte aí da minha vida. De vez em quando a gente costuma brincar. Da meia-noite às 6 dá para fazer algumas pesquisas, né? E aí nós comecei a pesquisar a questão da desafricanização. E descobri que muitos apicultores trabalham com as europeias, porque elas são mais mansas, elas são mais manejáveis, e aí esse trabalho de polinização, inclusive, se torna muito mais fácil, mais viável. Por quê? Porque nós temos tratores passando em propriedade, nós temos pessoas trabalhando, e essa característica de mansidão das abelhas faz com que a gente tenha segurança e consegue passar essa segurança também para o cliente. Eu acredito que, então, logo aí, no segundo semestre, a gente já começa a colocar a campo o trabalho de polinização, que hoje já é mundialmente reconhecido. Eu fiz a pergunta porque tem um parceiro meu, acho que o Cid até deve conhecer, o Marcos Bellini, talvez de nome. Hoje ele tem 10 mil colmeias para essa finalidade. Melão e melancia não se produz, né, sem polinização nenhuma. E ele tem um projeto juntando a sua filosofia de trabalho com o comercial da polinização, que é colocar abelhas dentro de áreas de citros que são orgânicas. Então hoje ele produz um mel, está para ser lançado no mercado, um mel que é feito de flor de citros orgânico. Então ele além desse apelo orgânico, ele ainda tem um sabor diferenciado por ser dos citros, né? Então, se você tiver interesse, eu posso passar o contato, colocar vocês em contato para vocês trocarem as figurinhas aí, que acho que vale a pena. Maravilha. Inclusive, o mel de citros, ele tem uma característica positiva, geralmente não cristaliza, por conta da frutose e da sacarose. Aí podemos ficar aqui falando 3 meses e não acaba o assunto. E é gostoso, mas assim, são méis específicos, né? Assim como o mel do alecrim do campo, assim como o mel da acácia mágia, que nós inclusive estamos fazendo, já colocamos em campo o plantio da acácia mágia, e vamos ter também aí um resultado também. Hoje nós temos lá o viveiro, e justamente para essa questão, né, conseguimos a regularização do Dolmenazem. E hoje a gente desenvolve também
melíferas, né? As plantas de cada vez. Tem muito trabalho pela frente, nós estamos novos no negócio, mas a tendência é crescer. E eu agradeço. Aproveitando o gancho sobre a questão de entupimento e reaproveitamento ou melhorar a eficiência, né, de equipamentos, dentro da área agrícola também, né, vou citar um exemplo que aconteceu no Oeste Baiano, que o cultivo de algodão tem um uso muito intensivo de produtos, né? Para vocês terem uma ideia, o algodão médio, ciclo de 140 a 160 dias, vai em mais de 40 aplicações, e cada aplicação vai pelo menos 15 a 20 produtos por tanque. E o pulverizador tinha uma vida útil de 2 anos, porque começava a pulverizar a 19 a 25 km por hora, e em 2 anos começava a reduzir a velocidade, então o pessoal perdia a eficiência de aplicação. Então, 2 anos era a vida útil de um maquinário, só que hoje um maquinário desse é em torno de 3 milhões. E ficar trocando mais rentável que seja a cultura é complicado. E em uma dessas situações a gente começou a sugerir o uso do EM, né? No primeiro momento, obviamente, o cliente fica bravo, porque ele topa o pulverizador e fala: esse produto aí é uma porcaria que me travou o pulverizador. Só que já com conhecimento de causa, o que a gente recomenda? Pequenas doses, né? Eu acho que isso serviria como talvez uma forma de manejo. Então, um sistema que é muito antigo, né? A gente até tira o pé, a gente já vai entrar com a dose de choque negativa. Né? Vamos entrar com a dose menor possível para ir desencrostando devagar, de uma forma muito devagar. Agora, quando é uma situação muito crítica, não tem jeito. A gente tem que fazer uma dose de choque e tratar o sistema, o equipamento, para depois tratar o ambiente. Então, no caso do pulverizador, nós fizemos, né, uma imersão, né, um banho-maria no pulverizador. Colocamos de 1 a 2 litros para cada 1000 litros e deixamos por 48 horas. Nós hoje criamos um protocolo desta forma, para desobstruir toda a parte do tanque, do selo mecânico e de todas as mangueiras. Né? Então, com isso, a gente realmente conseguiu tirar uma massa, né, bem consistente do pulverizador e voltou a pulverizar novamente a velocidade que eles, né, originalmente faziam. Então, o pulverizador hoje não dura 2, 3 anos, hoje dura 10, 15 anos. Então, é uma pequena grande diferença. Né? Então, eu acredito que isso vale, né, para sistema de irrigação pivô, né, que o pessoal faz fertirrigação. Né? Eu contei, né, no nosso encontro fechado que eu já derrubei pivô. Né? E vai dizer para o produtor: olha, o EM solta ferrugem, né, que o EM corrói, é diferente. E o pivô muito antigo, o produtor fazia o uso de cloreto, ureia. E quando a gente usou ele para uma questão de distribuição da tecnologia, simplesmente o pivô começou a soltar água por cima e 2 dias depois o pivô veio a tombar durante a cultura. Então, arrumou uma dor de cabeça. Então, muitos produtores a gente já avisa de antemão: olha, como é que está o equipamento? É novo, né? Bem zincado, enfim. Então, pode. Não, o pivô é velho, tem problema e já está vazando, não faz. Então, são alguns alertas, né? Então, em sistemas, né, em outros processos, podem ocorrer. Então, quando eu falei na apresentação, o EM, né, o Cid falou uma palavra, o que o Dr. Riga comenta, usa até funcionar, e um cliente meu também falou. Se você, um cliente meu falou para outro cliente, né, um cliente convenceu o outro cliente a usar. Olha, usa o EM até dar resultado. Se não der resultado, continua usando, porque quando você vê o resultado, você vai ser assustado. Aí o cliente: não quero me assustar. Aí ele pensou, né, que é um cliente japonês, ele expressou mal, falou: não, você vai se surpreender com o resultado. E todos os comentários, trabalhos que a gente tem visto realmente são surpreendentes.
Então, até a forma, né, doutor, de mensurar os resultados é muito variável. Mas o lado bom da tecnologia é que a gente sempre vai ter surpresas boas e positivas, independente se elas são efeitos diretos ou indiretos. Tá certo? Obrigado. Olá, sou Adriano, sou da equipe do sítio São Camilo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Todos são produtores e todos utilizam o EM, mas essa é voltada mais para a parte de diretoria. Como vocês pensam ou já fazem alguma dessas práticas voltadas para a cidade? Por exemplo, temos no centro de São Paulo o Rio Pinheiros, Rio Tietê, e eles produzem um mau cheiro extremamente forte, principalmente em dias quentes. Eu gostaria de saber se já tem algum trabalho governamental em conjunto com o EM para poder fazer um pouco dessa amortização e o melhoramento das águas, que eu como cidadão paulista aqui, o sonho é ver o Rio Tietê de novo, poder pescar, poder nadar nas águas do Rio Tietê, e eu entendi que o EM em outros países está fazendo um trabalho excelente nessa questão. Eu gostaria de saber se já está sendo feito aqui no Brasil, em São Paulo. Se não, eu também quero participar da venda disso daí, porque o governo paga muito bem para poder fazer esse tipo de projeto, e o EM, eu acredito que seja uma das soluções mais viáveis por questões econômicas. Tem algumas informações em relação a isso? Aqui em São Paulo, até por conhecer bastante na área de tratamento de efluente e governo, eu acho que nós estamos num mundo um pouco diferente, eles pagam mal demais. Não é uma coisa tão fácil navegar nesse meio, né? Eu particularmente já tentei colocar o EM na Sabesp, que é o que trata, por exemplo, os efluentes de São Paulo, lá na capital, e é um mundo político bastante complicado, né? Muito complicado. Você vai ter que vender outras coisas para conseguir ter acesso ao negócio, né? E a gente não participa disso, né? É um assunto polêmico, difícil, delicado, faz sentido. A gente tem alguns trabalhos que o Cine já fez no Nordeste de despoluição de rios, né? Em Minas também. E estou trabalhando um projeto na maior cervejaria do Brasil, que é com esse objetivo de tratar o efluente, reduzindo um pouco o lodo, melhorando um pouco o odor, mas no descarte do efluente tratado, arrastar o EM para os rios para contribuir na despoluição. Mas em órgãos públicos, talvez o principal mercado que eu veja possibilidade de trabalhar são as PPPs hoje, né, que é a participação pública e privada. Existem grandes hoje no Brasil, né, que estão tomando conta do tratamento de efluente como um todo. Aqui em São Paulo a gente tem as maiores, elas estão todas aqui, BRK, GS Lima, a IGE e por aí afora. Eu acho que esse pessoal, que a gente está começando a conversar com eles também, acho que é uma porta é um início de trabalho para isso que você está objetivando. O órgão público, desculpa, assim, não quero te frustrar, de repente eu posso estar equivocado também, mas eu não vejo no curto prazo um avanço, não vejo. Em viés econômico talvez não, mas assim, em questão ambientais isso seria muito importante, né? E o EM sendo sempre destacado e aparecendo cada vez mais na mídia. Ambiental, qualquer coisa que a gente fale para o nosso meio ambiente ou para a sustentabilidade é fantástico em qualquer meio. Agora precisa ver quem é que vai viabilizar isso daí. Deixando o romantismo de lado, né? Desculpa, eu achava a palavra bonita, mas ela é um pouco forte em alguns momentos. Não fecha a conta para esse pessoal. Aí já é romantismo. Despoluir o rio com Tietê, com EM, é possível? É possível. Quem é que vai pagar por isso? Eu acho que a despoluição do rio Tietê está muito mais na rede, né, no tratamento do esgoto e por aí afora, do que propriamente no rio. Ele só recebe aquilo que mandam para lá. Então o problema não é o rio. Sim. Né? Estão pedindo para o Bernardo se pronunciar também. O Bernardo tem uma vasta experiência nesse assunto. Ele poderia responder também, a complementar a resposta do Bernardo. Concordo. Meu nome é Bernardo. Eu trabalho há algum tempo com... Não, fica em pé. Eu trabalho há bastante tempo com tratamento de efluente
Já fizemos lá no Rio de Janeiro alguns trabalhos de distribuição de corpos d'água, inclusive pequenos córregos que desagavam também em pequenas lagunas, com resultado muito bom. Mas é como o Damasceno falou, quando chega na esfera pública nada anda. Talvez uma solução, além das parcerias público-privadas, seria fundos coletivos para a própria comunidade, se for uma coisa pequena, não como o Tietê, né? O Tietê é uma coisa... Ele vai terminar no Tietê, no caso, né? Deveria começar antes, como ele disse, começar em cima e terminar no Quando Tietê. a gente vai para um corpo d'água, a gente procura trabalhar, como é feito lá no Japão, né? Aonde vem a origem. Nas residências. O caminho mais fácil seria esse, você utilizar os condomínios, as residências, todos esses lugares, que é bem mais fácil por aí, porque o efluente vai bater lá. Normalmente as estações de tratamento elas são muito precárias, não são bem cuidadas e elas não dão vazão. Nós vimos isso no canal das taxas durante muito tempo. Enquanto não chovia, o tratamento, né, coliformes, que era o principal nível, né, de controle, o principal nível de controle de parâmetros, né? Quando não chovia, conseguíamos uma carga muito boa. E vinha uma chuva forte. Com a chuva forte não era só a chuva que diluía, mas o problema é que tinha um extravasor da companhia de tratamento de água que extravasava. Aí a carga que estava caindo de uma forma mais bem distribuída era toda jogada num ponto. Por coincidência, o ponto era onde a gente aplicava o produto. Foi o único lugar que o Rio de Janeiro tem. A gente não podia montar uma base num lugar que não tivesse uma segurança. Então nós escolhemos um local onde tinha uma certa segurança, porque era em frente a um posto do Corpo de Bombeiros. Então a gente tinha ali uma certa segurança para não haver destruição, né, depredação. Então funcionou muito bem. Nós conseguimos um trabalho excelente, aonde conseguimos enquadrar no CONAMA através das análises auditadas pela Secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro. E o projeto ficou mais ou menos por ali. Não quiseram evoluir. Né? Foi muito bom para a gente, para toda a população local. A população local ficou muito satisfeita, principalmente com o odor. O odor sumiu em 20 dias da região. Sumiu todo o odor. O nosso objetivo era esse, reduzir o odor e tentar diminuir, provar que o AM consegue estabilizar o corpo d'água eliminando patógenos. Quer dizer, eliminando é muito forte, mas reduzindo significativamente, muito significante. Esse é o exemplo mais concreto, mais recente que eu posso te dizer em termos de volume de tratamento numa situação muito crítica. E para finalizar, uma coisa que eu sempre comento com o Cid, quanto pior, talvez o Pinheiro se desse maravilhosamente com a tecnologia, que quanto pior a situação, quanto mais escuro, melhor é o resultado, porque o micro-organismo ele se alimenta da matéria orgânica. Então ele vai se multiplicar muito lá e vai trabalhar bem rápido. Esses resultados nós obtivemos em 5 meses. Né? Sendo que o melhor resultado foi em 60 dias. Depois começou a vir a famosa extravasada, as chuvas começaram a chover, diminuiu muito o tratamento, mas na época da seca, que começamos em abril, março, abril, até maio, foi fantástico o resultado. Foi muito bom. Então, para essa área ambiental, é uma tecnologia. Eu vi muita matéria, né, Cid, lá no Japão, na Tailândia. Eu ainda não vi. Nós vamos procurar, né? Navio de fertilizante. Hein? Navio de fertilizante. Então, é muito empolgante, cara. A gente fica... Eu agora estou pretendendo retomar esse trabalho numa região do Rio de Janeiro,
mas eu acho que agora talvez aconteça. Mas é sempre como o Damasceno falou. Se você for para a esfera pública, é muita vaidade, tem muita coisa. Além dos problemas, né, políticos. Muito obrigado. Eu só queria complementar, acho que esse é um assunto super importante. E aí faltam duas coisas que não foram faladas ainda, é a conscientização nossa como população, né? A gente faz muita besteira e contribui, na verdade, o grupo ainda no mundo, no Brasil, ou aqui, é muito pequeno, com consciência dos impactos que a gente está fazendo aí fora. Então eu acho que isso é muito importante, não tem essa consciência, né? Você pega, por exemplo, a cidade de São Paulo, que tem de rede clandestina. Eu tenho um levantamento da principal fabricante de PVC no Brasil, é um absurdo, é uma coisa assim absurda e não tem como resolver a curto prazo. O investimento seria gigantesco, né? E por atuar nesse mercado industrial, quantas empresas, não foi uma, duas, enche várias mãos, que quando chove, e chove bastante, à noitezinha, o cara vai lá, abre a válvula e descarrega tudo no rio. E é a mesma empresa que vai lá na televisão fazer propaganda, ela está preocupada com o meio ambiente, blá blá blá. Então assim, eu não vi uma vez isso, eu vi várias vezes, em empresas muito grandes. Só para poder ilustrar a tua pergunta, quer dizer, o problema é muito mais embaixo, né? Ilustrar a problemática. Sí, ¿cuál sería la posible solución para el entupimiento de las máquinas autopropulsadas en el momento de corte de picado del silaga? Si alguien tiene la solución, por favor. Entupimiento. La máquina. Eu acho que ele quis perguntar a dose para não entupir o nível da dosagem da silagem. Sim. É justo. La máquina autopropulsada tiene problema cuando aplicamos EM, se obstruye. ¿Y cuál sería la solución para eso? Si nosotros queremos inocular un milio, ¿cómo hacemos? ¿Solamente después del corte? Porque lo ideal es en la máquina cargar el inoculante. Vamos lá, vou tentar responder. Existe um protocolo já bem definido, né, para equipamentos, né? Eu criei especificamente para pulverizador porque é a área específica que eu trabalho, mas a gente pode elaborar para sistemas de irrigação. Vamos pegar um caso muito simples, né? Dependendo do local, da quantidade de minerais, se a gente chegar em casa e ligar o chuveiro, às vezes a gente passa frio em alguma parte do corpo porque entope a ponta do esguicho, né, porque forma uma cristalização de minerais. Então isso vai acontecendo com o tempo. Então se está muito crítico, a gente tira, né, a parte e limpa, né, simplesmente de uma forma física aquele acúmulo de minerais. Quando é um sistema novo, né, e não queremos que aconteça esse encrostamento, então a gente deveríamos tratar a água, né, para não ter o acúmulo do mineral ou de uma matéria orgânica no sistema. Então, em uma situação muito simples, né, o uso contínuo com a dose pequena vai resolver o problema. Agora, se é um equipamento muito antigo, aí tem que fazer um choque. Até, né, uma das primeiras conversas, né, que eu tive com o Cid, tem uns malucos aqui que a gente coloca o EM no radiador, né, do carro. Se for o carro novo, tudo bem, né, vai evitar enferrujar todo o sistema, vai melhorar a temperatura do motor, outras questões que a gente não comenta, mas
acontece uma melhor eficiência do motor e por aí vai. Agora, se é um carro muito antigo, o sistema está enferrujado, e a gente coloca um EM, o que vai acontecer? No sistema circulatório hidráulico, né, do resfriamento do carro, ela vai acumular a ferrugem, né, as crostas minerais, metálicas, na bomba d'água. Entupindo a bomba d'água, vai ferver o quê? O motor. Então, é um sistema muito simples, né? Eu estou fazendo comparativos e dando outros exemplos, que é um exemplo muito clássico. Então, se tivermos uma ação preventiva, não vai ter o problema. Se a gente for fazer consertar, é curativo, aí é UTI. Você tem que parar o sistema e tratar. Se você tiver com problema de coração, você não vai fazer uma maratona, concorda? Não vai tratar, se é sua vontade, desejo de fazer a maratona, você vai ter que se preparar para, né, determinado evento. E aproveitando o gancho sobre a questão sustentável, que a gente está falando, né, no título do nosso seminário, né, agropecuária regenerativa. Acho que teríamos que colocar um encontro regenerativo, né, não é só agropecuária, porque um movimento, acho que um dos maiores movimentos da INRO é tratamento de água, né, a nível mundial. Né, acho que é maior do que a própria agricultura. E aproveitando os exemplos, né, não sei se você lembra, acho que você assistiu uma parte da minha palestra, no final da produção a gente trata o efluente para transformar um fertilizante, ou dar uma destinação de reuso adequado. Então, isso é nós aproveitarmos a eficiência de todo o processo. Então, tem produtores que começaram a trabalhar a pecuária para suplementar a agricultura para reduzir a compra de fertilizantes, ou seja, depender menos ainda de insumos externos. Né? Claro que a gente não vai ser tão radical, né? Nós temos que ter a pesquisa aliada e também temos que ter a consciência que a gente consegue fazer, né, muito mais com menos recursos. A brincadeira é: por que a gente não começa a ter consciência em trabalhar no planeta Terra do que começar a investir em tecnologia para ir para Marte? Num planeta totalmente hostil. Né? Então, é um tapa na cara da sociedade. Né? A gente quer enganar quem? É bem polêmico. Mas a gente começa. Então, a própria agricultura que eu comento, né, por natureza, ela é um desequilíbrio, então a gente tem que buscar ferramentas para amenizar. Ou a gente vai entrar no termo correr atrás do rabo. Toda hora a gente tampa um buraco, aparece outro. Estou aprendendo muito. Daqui a pouco falta mão em pé para tampar os buracos. O que a Shirley comentou na hora da palestra, nas perguntas, é sempre essa questão no manejo. A gente tem sempre que remediar ao invés de ficar tratando. O ser humano aprendeu a tratar problemas. Paliativo. Não sei se eu respondo a pergunta, acabei viajando de novo. Mas existem, né, duas formas de tratar o pulverizador. Então, de forma preventiva ou cautelosa ou UTI. Rapidinho, eu tenho duas perguntas aqui da internet. Uma para a doutora Shirley e Ricardo Baratella. Ele está perguntando em quais fases do manejo apícola entra o EM. Nosso amigo Ricardo, lá de Joinville. Você conhece? É porque eu fiz a propaganda, ele esteve conosco fazendo uma imersão de apicultura e comentamos sobre o EM e ele já ficou entusiasmado, né? O assunto era apicultura, a gente já mistura tudo e faz uma farofa e manda ver. Mas em todos, desde o plantio do cultivar para a abelha coletar o mel, para a abelha coletar o própolis, dentro das colônias, como preventivo, como eu falei aqui na nossa apresentação, dos materiais, por exemplo, uma gaiolinha chamada Mir, que é para a introdução da rainha. Né? Então, a gente faz a aplicação do EM já deixando ali o preventivo. Então, a gente sempre cuida antes para poder desenvolver os trabalhos. Em todas as fases. Eu costumo dizer que a gente acorda e dorme no EM. É isso. Mas fala para ele vai estar lá conosco em junho, e aí a gente continua aí as explanações. E a outra pergunta vem da Biotech Minas, e
eu acho que direcionada para você, Fernando, em relação à utilização do EMU nos biodigestores, qual é a dose recomendada para a melhoria da qualidade do gás metano? Daqui a pouco eu estou concorrendo com você e com o nosso amigo aqui na roça. Normalmente a gente tem feito a dosagem protocolo de 1 para cada 10 metros cúbicos de biodigestão. 1 litro para 10. Isso, 1 litro para 10. Quanto tempo? Não entendi. Quanto tempo? A periodicidade de aplicação dele. Diário. Até porque o EFOI entra e dejetos efluentes diário. Tá? Ganhei o Rodrigo. Olha. Agora ele tem que falar que aprendeu em 2 dias. O que você aprendeu em 2 dias? Vai. O que você aprendeu em 2 dias? Eu estou quase saindo daqui engenheiro agrônomo já. E eu, apresentador. Eu acho que a gente já pode entrar já para a fase do sorteio. Né? Tem mais perguntas? Mais perguntas? Não? Não, eu quero ganhar a sexta. Não, a sexta já Eu também quero. A sexta já era, esquece. Eu falei com a amiga, ganhei, não mais, vai ganhar a sexta. Não, não sabe, foi que ela vai outra.